No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta sexta-feira, dia 2 de maio de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe você onde quer que estejas. Graça e paz para você que tem nos acompanhado aqui sempre no Minuto da Unicidade, todos os dias no YouTube, e também você que nos acompanha pela emissora de Rádio Betel, a FM 98.7 do Rio de Janeiro. A gente fala para Barra, Recreio, Jacarepaguá, e sou grato a Deus pela ajuda de todos que nos proporcionam, essa oportunidade de comunicar, de apresentar o Minuto da Unicidade também na Rádio Betel. E nós estamos vendo aí, está surgindo para esse mês de maio, nós entrarmos em mais uma emissora. Desta vez a emissora é no interior de São Paulo, na região de Morungaba, a Nossa Rádio FM 105.9, uma emissora também que já estamos em negociação para falar para outra região, e assim nós vamos, que Deus abençoe aí a gente, e eu sempre conto com seu carinho, com seu apoio. Vamos aí abrindo as portas, batendo nas portas para que elas venham se abrir. Assim nos ensinou o Senhor Jesus, Se você não bate na porta, evidentemente ela não vai se abrir, Em breve, então, se Deus quiser, o programa Nossa Voz também e o Minuto da Unicidade, evidentemente, serão reprisados nessas duas emissoras. Vai ser uma bênção. Mas por enquanto estamos na Betel FM. Voltando aqui a falar sobre a oração de Jesus, olha, você vê que nós já estamos terminando a semana falando só sobre este assunto. Você vê que não é uma questão de João 17, que o cara às vezes lança ali num debate uma perguntinha de um minutinho para uma situação que você deveria realmente, que quem quer aprender, quem quer conhecer, pelo menos para conhecimento, não pode se dar o luxo de se contentar com uma pergunta de 30 segundos e uma resposta de 1 minuto. Não tem como, Infelizmente, por mais que alguém queira, por mais intelectual que seja, por mais que domine bem um assunto, por mais que alguém uma vez comentou, você não está preparado, o cara despreparado para ir nos debates. Por mais que você esteja tão bem preparado, não dá para você sintetizar todo um tema que requer uma explicação, um ensinamento, na verdade não é nem explicação, um ensinamento. Não dá para você responder em 1 minuto um estudo que a gente já está indo aí por quarto, quinto dia, então ensinando. A gente precisa ter realmente essa maturidade, esse entendimento, essa humildade para entender que a coisa não é dessa forma. Uma coisa é você estar em casa, eu também julgava antes assim, Estou aqui vendo, mas como que esse cara está falando isso, Por que ele não deu essa resposta aqui no debate? Mas senta lá no banco lá, pega o microfone lá, sente e veja. Primeiro que a situação não é tão moleza assim. A gente procura dar aquilo que num enunciado de 10 perguntas, num enunciado de uma pergunta, tem 10 questões para você. E aí, às vezes você lembra só de uma, de duas, enfim, é uma benção. Mas vamos lá. Sem mais delongas, João 17, verso 3, que é um dos textos que também gostam muito deles, aqueles que creem em dois, principalmente, os unitaristas. Vamos lá. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Jesus está orando pelos discípulos e está dizendo: a vida eterna é esta. Bom, isso é muito sério. De antemão, se Jesus está dizendo que a vida eterna é esta, qual que é? Aí ele fala, 2 pontos, A vida eterna é esta, 2 pontos. Quer dizer, que aí, quando se tem 2 pontos, é que vai se dizer o que é. Vai definir. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Antes de seguir aqui explicando, será que tem 2 aí? Será que ele está orando porque tem 2? Antes de eu explicar isso para você, Jesus está dizendo que a vida eterna
consiste em conhecer o único Deus verdadeiro. Aqui é um ponto até mesmo para nós unicistas. Aqui é um ponto também para todos aqueles que julgam que este assunto não é importante. Você está ouvindo aí, você que acompanha na Rádio Betel, todo dia esse cara fala desse assunto, todo dia esse homem fala isso, esse homem não sabe falar outra coisa, só isso. É isso que eu recebo, crítica de até unicista. Olha, por que você não fala de outra coisa? Fala de escatologia, fala de bibliologia, por que você não fala de história? Você é inteligente, você é jornalista, é comunicador, por que você não fala de outras coisas? Você só fala isso. Primeiro, outras coisas tem um monte de gente falando. Agora, disso que eu falo, tem poucos. Tem poucos, porque muitos conhecem, mas poucos têm a coragem de colocar a cara para bater. Conhecer? Conheço um monte de gente que conhece, mas muitos. Agora, que falam, que se preocupam em transmitir, conta no dedo, enche uma mão. A nível Brasil, um país com proporções continentais, você enche uma mão, duas mãos, vamos botar 10 pessoas falando disso, é muito se você achar. 10 falando desse assunto, é muito. E o Senhor Jesus está falando, a vida eterna é esta, que conheçam o único Deus verdadeiro. Ponto. Por isso que a gente fala aqui diuturnamente. É por isso que o Tony fala, ajude em oração, apoie, incentive, procure saber como está. Por quê? Porque a vida eterna depende disso. O engano vai levar muitas pessoas para o inferno. A falta de conhecimento vai levar muita gente à perdição. Você não está vendo aí, milhares de pessoas se juntam para ouvir o jovem Miguel Oliveira falar um monte de baboseira. Está bonito, está lindo, está gostoso. Agora aqui o pastor recentemente da Assembleia de Deus do Belém, não, porque barba é pecado. Onde é que esse cara tirou essa ideia? Aí cita 2 textos pobres para poder justificar aquilo que ele quer, para dizer que é Deus que está dizendo que barba é pecado. E aí vai, e milhares de pessoas seguem esses homens, que falam coisa com coisa. E a vida eterna, que depende disso, de conhecer o verdadeiro Deus, porque aí quando você conhece o verdadeiro Deus, muita coisa muda na sua cabeça. Você passa a seguir não ao homem, mas ao verdadeiro Deus. Depende disso, por isso que eu insisto na tecla, para isso eu fui chamado para falar, para bater nessa tecla. Posso ser até atacado pelos próprios unicistas, não tem problema não, não tem problema, não fui chamado para agradar ninguém. Não fui chamado para agradar a segmentos, fui chamado para falar a verdade, goste você ou não. E a verdade é esta aqui, essa que é a verdade. Jesus falou, eu sou a verdade, eu sou a verdade. Ele é a, artigo definido, a verdade. Voltando para o tema, ele está falando de 2 aqui, então peraí Tony, ele está falando que tem que conhecer o verdadeiro Deus e ele. Então são 2 pessoas. Será que é isso mesmo? Porque nós precisamos entender, se o Deus verdadeiro é alguém à parte dele, fora ele, é o pai dele. O Deus verdadeiro é o pai dele. Vamos lá, vamos para o tema, né? Vamos para o tema, que é importante. Se o Deus verdadeiro é o pai dele, o próprio autor desse texto, quem escreveu esse texto, que é o evangelista João, ele fala lá na sua carta, algumas décadas depois de que ele escreveu isso aqui, bem lá no final quase da sua caminhada, ele diz, capítulo 5 de 1 João, verso 20, o que ele diz? Ele veio para nos dar conhecimento daquilo que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha só como que João aqui, ele está dizendo que no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Mas depois eu vou ler o texto na íntegra para ficar mais bonitinho,
Vamos ler o texto de 1 João, capítulo 5, verso 20. Acompanha aí, não tenha pressa não. A gente ouve tanta coisa, né? Não tenha pressa não. 1 João 5, 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Vê se não está fazendo aí uma conexão, né? Uma contextualização. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Lembrando que eu escrevi um livro justamente que tem esse título, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. No último capítulo, eu trago uma definição exata, explicando por que o Filho que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, não deixe de adquirir o livro, está na descrição para você que acompanha no YouTube. Você que está ouvindo na rádio, vai lá na plataforma Hotmart e digita esse título aí, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, de Tony de Souza, alguma coisa assim. Vai para o YouTube, no Google, né? Digita lá o título do livro, meu nome, que vai aparecer o áudio, o livro em áudio, a versão em áudio, o audiobook. Eu mesmo que gravei o áudio. E o áudio para quem, né, viaja muito, né, faz longas viagens de horas, e aí bota no áudio ali e vai ouvindo. Eu leio para você, eu te ajudo a ler, interpretar o livro. Só leio, não comento, só leio. Eu falo o que está escrito ali, só leio o livro. O audiobook é assim, você só lê o livro. E aí você que viaja muito, não tem tempo para ler, você bota lá no carro, vai ouvindo, ou bota no fone, você que vai trabalhando todo dia, vai ouvindo. Mas você pode adquirir o livro, a versão e-book, o famoso PDF está lá. E no último capítulo eu explico por que João, eu explico a origem, o motivo pelo qual o Filho, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna, muito profundo mesmo. Pelo menos eu acho, né? E quem leu já me deu vários feedbacks dizendo, olha, perfeito, tá? É Bíblia pura. Se o Pai se conheçam a ti só como o único verdadeiro e a Jesus Cristo são dois? Não. Então, Tony, você está dizendo que o Pai é o verdadeiro Deus e Jesus que é o verdadeiro Deus, aí você fez confusão, são dois Deus verdadeiros? Não, porque Jeremias, se eu não estou equivocado aqui, me fugiu da memória a referência, mas Jeremias parece que é o capítulo 10, verso 10, se eu não me engano, 10 de Jeremias, ficou a conferir, ele fala que Jeová é o verdadeiro Deus. Jeová é o verdadeiro Deus, aqui o próprio João está dizendo, o Filho é que é o verdadeiro Deus, 1 João 5,20. Então estamos dois verdadeiros deuses, os dois são Deus verdadeiro. Calma aí. Entende? Então a questão simples, vou resumir aqui para você rapidamente sintetizar. Se o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna, se o Filho é, essa condicional que quebra, né? Mas como o Filho, João apresenta o Filho como o verdadeiro Deus e a vida eterna, e Jesus está falando a vida eterna depende, conheça o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, mais uma vez eu falo, não tem como desassociar, não tem como você olhar para o Deus, para o Jeová do Antigo Testamento e dizer para Jesus, você não é Ele, você não é Jeová, você é outro, você é outra pessoa, é distintos, só isso. Resumindo, no livro eu entro no profundo, explico, vou para Hebreus explicando um monte de questões técnicas, teológicas, né, com mais profundidade, você que gosta da erudição, e está bem explicado também para o simples entender. Mas é isso, porque veja bem, os fariseus, qual o problema dos fariseus, os doutores da lei? Conheciam Yahvé, entre aspas, né, julgavam-se conhecedores do eterno, do Adonai, do soberano, e quando ele, diz a Bíblia, se fez carne, veio aqui, se apresentou, falou, você eu não conheço, não sei quem você é. E aí Jesus está falando, impossível isso, não tem como isso acontecer com relação ao soberano. Não tem como você dizer que conhece Jeová, adora Jeová, mas chega Jesus, não, você ali é só a segunda pessoa, é o, como diz os testemunhos de Jeová, o sócio minoritário, o braço direito, e pronto, você não é Deus, você não é o Pai, como tem muita gente que me ouve aqui, inclusive todo dia diz, não, Jesus não pode ser o Pai. Enquanto você diz que ele não pode ser o Pai, ele mesmo fala para Filipe, eu estou há tanto, está procurando o Pai, Filipe? Pois eu estou aqui com você.
É só ler aqui João 14. Estou aqui contigo, você está me vendo, não está me perguntando por mim? O que está acontecendo? Para você que diz que ele não é o pai, Isaías diz que é, que vai nascer o pai da eternidade. Isaías também diz que é. João diz que é. João diz que é o verdadeiro Deus. Enquanto você está dizendo que não, você bate na tecla dizendo não é. E Jesus está falando, a vida eterna depende disso. Que conheça também, por isso ele vai dizer, credes em Deus, crede também em mim, não tem como, entendeu? Por isso ele usa essa expressão, ele usa essas colocações que, no primeiro momento, você entende que ele está falando de duas pessoas distintas, mas que, na verdade, ele está dizendo justamente ao contrário, que não são distintas. E por isso que nós estamos aqui, diuturnamente, sendo atacados, chamado de herege, atacado por dentro, por fora. Mas Deus tem levantado pessoas que têm feito como Josué fez, né? Se não me engano, Josué e Caleb, se eu não estou equivocado aqui, quando Moisés estava ficando fraco, sem força para ficar com as mãos estendidas, vinha pessoas de um lado e de outro, duas pessoas colocaram a pedra, perceberam isso. Pessoas com sensibilidade do Espírito perceberam que Moisés não estava mais, né, conseguindo, perceberam que era ele com mão levantada que vencia a batalha. Então vamos lá, vamos segurar as mãos dele. Então tem, mesmo a gente sendo bombardeado por dentro e por fora, tem ainda seus Josués que garram na nossa mão e falam, meu irmão, conte comigo, estamos juntos. Tem essas pessoas que estão em várias denominações, nós precisamos falar dessa verdade. Ou façamos alguma coisa, fica mais difícil ainda e a mentira, ela vai ganhando força. A mentira ganha força, o engano ele cresce, porque os que conhecem a verdade muitas das vezes não fazem nada, não estão nem aí, não fui chamado para isso. Não é esse meu ministério, não é essa a minha missão. Fui chamado só para dizer que Jesus te ama e pronto. Só isso que eu fui chamado para cuidar ali, para fazer. Amém. Perfeito, cada um naquilo que Deus lhe colocou. Mas isso é importante, porque Jesus está dizendo, a vida eterna depende disso. Se eu der um prato de comida para uma pessoa e eu tenho que dar, se eu tiver condições de ajudar um necessitado, e eu gosto de fazer isso, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer também, estender a mão para quem precisa, e eu podendo ajudar, fico mais feliz ainda, não pela pessoa, mas pelo reino que pede que a gente faça isso, né? Mas um prato de comida a pessoa come hoje, amanhã tem fome de novo. Mas a palavra de Deus, ela vai saciar a fome da pessoa eternamente. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Segunda-feira a gente volta com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Ore por nós. O mês está começando, com ele novamente os desafios. Sempre é assim, mas que Deus possa tocar o seu coração e ver, né, despertar você para a pregação dessa mensagem, dessa verdade. Faça aquilo que você puder, mas não deixe que o nome de Jesus fique sem ser anunciado. Forte abraço para você, que Deus abençoe. Graça e paz. Minuto da Unicidade.